Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar os joins. Dentro do banco de dados existem diversos tipos de joins, né? Então a gente vai aprender a trabalhar com alguns deles. Então nós vamos começar com o primeiro deles, que é o cross join, né? O cross join ele faz exatamente o que? A multiplicação de linhas, né? Então se eu tenho aqui na tabela A 2 registros e na tabela B também 2 registros, se eu fizer a cross join de B, ele vai simplesmente fazer a multiplicação. A outra forma de se fazer o cross join seria simplesmente uma vírgula. O cross join vai pegar todos os valores de uma tabela e multiplicar com todos os valores da outra tabela. Uma outra forma de join muito usado é o inner join. Eu tenho aí a tabela pessoas e eu tenho também a tabela notas. Ou seja, nem todas as pessoas fizeram alguma prova e obtiveram notas, e nem todas as notas estão apontando para uma pessoa válida. Então eu tenho aí uma situação bem de consistência bem duvidosa, né? Porém, eu posso trabalhar com o inner join e com os outros join para obter os resultados que me interessam. Então, inicialmente trabalhando aí com o inner join, eu posso pedir que ele traga para mim o nome, o valor da tentativa 1, tentativa 2, from pessoas, que eu vou chamar aqui de P. Inner join com notas, que eu vou chamar de N, aonde o campo usado para foreign key seja o CPF. Beleza? Então ele trouxe para mim aí o que? Ele trouxe para mim a junção do que existia na tabela pessoas e do que existia na tabela notas. Observe que eu não trouxe todas as pessoas e eu não trouxe todas as notas. Por quê? Porque elas não estão relacionadas. Beleza? Bom, então a gente aprendeu a falar aí sobre o inner join. Vamos falar sobre o natural join. O natural join, ele relaciona a chave com o mesmo nome. Então, quando o campo possui o mesmo nome, eu posso defini-lo usando natural join. Então, eu não precisaria mais do using, e aonde está inner join, eu alteraria para natural join. Porque ele fez a junção, né? Ele percebeu que a chave de relacionamento entre a tabela pessoas e a tabela notas é simplesmente o campo de mesmo nome CPF. Então, uma junção natural dele seria o campo CPF. Então, o natural join já percebe isso e já faz a junção automática. Ele seria equivalente ao inner join, tá? Ele seria equivalente ao inner join aqui de cima, beleza? Tanto que eles trazem o mesmo resultado, os mesmos objetos. É basicamente uma forma mais simplificada de se executar o inner join. Além do inner join, existem ainda os outer join, né? E dentro do outer join eu tenho o left, right e o full. Como é que eles funcionam, né? Se eu observar aqui a tabela pessoas, dentro da tabela pessoas eu possuo diversas pessoas. E dentro da tabela notas eu possuo diversas notas. Porém, nem todas as pessoas possuem notas e nem todas as notas estão apontando para uma pessoa. Beleza? Como é o caso desses que estão com o CPF vazio. Então, digamos que uma consulta, eu sou obrigado a trazer esses valores, né? Como é que eu faria isso? Utilizando exatamente os valores de left, right ou full. Então, eu quero que ele traga para mim todas as pessoas que possuem notas. Então, eu vou usar o inner join. Porém, eu quero que ele traga as pessoas que ainda não fizeram a prova, ainda não fizeram um teste. Então, como é que eu poderia fazer isso? Left from pessoas. Normalmente eu usaria o inner join para ele trazer para mim quem são as notas, né? Using CPF. Ele vai trazer para mim quem são as pessoas que fizeram as provas. Porém, eu quero que ele traga para mim as pessoas que ainda não fizeram a prova. Como é que eu faço isso? Utilizando o que? O left. Por que o left? Porque o left significa o que? Esquerda. Então ele vai trazer para mim todas as pessoas à esquerda, né? Ou seja, todos os registros à esquerda de que não estejam vinculados com nota. Então ele vai me trazer essas pessoas. Beleza? Então, uma forma dele trazer resultados que não estão vinculados seriam através do left, do right ou do full.
Então, quando eu defino o left, significa que a tabela à esquerda do comando vai trazer para mim resultados que não existem na tabela à minha direita. Tudo bem? Então, utilizando aí o left, ele vai trazer para mim pessoas que não possuem ainda notas cadastradas. Porém, agora eu quero o inverso, né? Eu quero que ele traga para mim notas que não possuem pessoas cadastradas, né? Digamos que sejam notas que foram cadastradas e não apontam para ninguém, né? Tá lá perdidas. Então eu posso usar o quê? O write. O write vai fazer o quê? Vai pegar todos os registros que não estão, todos os registros à minha direita, né? Que não estão vinculados com a tabela à minha esquerda. Tudo bem? Então ele vai trazer para mim o quê? Notas que não possui pessoas para elas. Beleza? Essa é uma forma de eu executar aí o write. Agora a gente vai um pouco mais a fundo. Eu agora preciso que ele traga não só somente as notas que não tem pessoas. Eu quero que ele traga para mim também as pessoas que não possuem notas. Tudo bem? Como é que eu faria isso? Utilizando o full join ou full outer join. Posso usá-lo assim ou assim. Tanto faz. Então, o full outer join vai trazer para mim as notas que não possuem pessoas e as pessoas que não possuem notas. Ele seria a junção do esquerda e direita, né? Ele vai trazer tanto as pessoas, todos os registros que não existem em notas, como todas as notas que não existem na tabela pessoas. Tudo bem? Então esses aí são os joins principais, né? O cross join não é muito usado, tá? Os mais usados são os inner joins e os outer joins, né? Seja ele aí o left, o right ou o full. O natural join também é muito usado, mas ele não é comum, né? As pessoas não usam ele de forma muito comum, mas tem muito DBA aí que trabalha com o natural join. E por último, nós vamos falar aí sobre o self join. O self join, ele tem como um join que se relaciona consigo mesmo, tá? É muito comum, por exemplo, dentro de uma tabela, por exemplo, aqui tabela pessoas 2, é muito comum eu classificar uma pessoa e classificar quem é o responsável dela. E normalmente, na hora de fazer a modelagem do banco de dados, as pessoas tendem a criar uma tabela de responsáveis. Sendo que o ideal é que eu crie, dentro da própria tabela pessoas, um referencial para o responsável. Então o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Eu criei um CPF responsável pela pessoa. Então se eu consultar aqui a tabela pessoas 2, eu tenho dentro da tabela responsável o CPF do responsável daquela pessoa. Então a Anne Frank tem como responsável a pessoa desse CPF, que por acaso é... cadê? Por acaso é o Vinícius. Tudo bem? E como é que eu faria para que ele me trouxesse essa informação de uma forma mais palpável, né? De uma forma mais visual? Eu poderia fazer select asterisco from pessoas 2 inner join, um inner join para quem? Para ele mesmo. Só que eu preciso definir um alias aqui, o alias de pessoa e o alias de responsável, aonde, no caso on, o R, CPF respon, que é o campo, e a pessoa CPF. Dessa forma ele vai me trazer as informações. Porém ainda está um pouco confuso, né, ter essa informação. Então eu vou fazer uma melhoria nessa consulta. Eu quero que ele traga para mim quem é o responsável. O responsável vai ser a pessoa. Tudo bem? E quem é a pessoa que se submete ao responsável? É a pessoa do responsável. Tudo bem? Então agora ele trouxe para mim aí, ó, o responsável Vinícius. Ele é responsável por essas 3 pessoas. O responsável Reverson na vida é por essas 2. E o Monteiro Lobato pelo restante das pessoas, inclusive do Reverso na vida. Tudo bem? Poderia fazer uma consulta recursiva? Poderia, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é entender que o self-join é uma consulta que relaciona consigo própria, através de um outro campo que carrega um determinado valor válido. Tudo bem, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.